Olá, pessoal. Sou Lourdes Rosalém, mentora de líderes e executivos. E eu vou compartilhar hoje com vocês uma experiência prática de mentoria. Eu tenho alguns mentorados que eles buscam a minha orientação em alguns casos específicos, ou seja, em como proceder diante de uma situação que está ocorrendo e que ele precisa discutir alguns pontos antes de tomar uma decisão. Essa mentoria normalmente ela ocorre via Skype, mas na maioria das vezes também pode ser por uma ligação telefônica. E eu vou descrever um caso que eu discuti recentemente com um dos meus mentorados e que eu entendo ser bastante rico para servir como ponto de análise mesmo para outras situações. Meu mentorado, que eu vou chamá-lo aqui de André, ele é um jovem de 34 anos, tem 5 anos de empresa, foi promovido após 2 anos de empresa diretor da área de tecnologia. Há 6 meses, ele está sendo preparado para substituir o vice-presidente da área de negócios, que vai se aposentar dentro de mais ou menos 6 meses. Então, o total da preparação para a sucessão é de 1 ano. Nesses 6 primeiros meses de preparação, o André assumiu a coordenação de 4 áreas que integram a vice-presidência, além da sua área quando ele já era diretor. Alguns dias atrás, o seu vice-presidente, que está em exercício, deu-lhe a incumbência de demitir uma funcionária de uma dessas áreas, porque ela não estava correspondendo às expectativas em termos de desempenho. Esse vice-presidente queria que o André comunicasse a ela, agora, que ela seria demitida no início de janeiro, porque assim ela teria tempo de se preparar para outras colocações no mercado. Analisando a situação com o André, eu fui lhe fazendo várias perguntas, vários questionamentos que nos remeteram a esse seguinte quadro. A funcionária tem 4 anos de empresa, ela já foi orientada algumas vezes sobre a sua baixa produtividade e ela melhora por uns dias e depois recai novamente. Ela não tem bom relacionamento com sua gestora atual. A mãe dessa funcionária também trabalha na mesma empresa e em outra área, mais subordinada à mesma vice-presidência, e mantém relacionamento de amizade com o André. Eles conversam de forma bastante descontraída, sem necessariamente ser só de trabalho. E, em função dessa suposta amizade com a mãe da funcionária, o André queria primeiro comunicar à mãe dela sobre o desligamento da filha, que, aliás, também foi uma orientação do vice-presidente. Também com a intenção de demitir já essa funcionária, foi solicitada a ela que treinasse vários funcionários, repassando parte das suas atividades para outras pessoas. E assim, dessa forma, ela iria distribuindo o serviço. A funcionária, por sua vez, nunca perguntou o motivo dela estar repassando as suas atividades a terceiros, o que pode nos levar a crer que ela realmente não tem comprometimento e tampouco se importa com o seu futuro dentro da empresa. Ela também já havia passado por várias áreas da empresa e sempre apresentava o mesmo problema: baixo desempenho, falta de interesse, falta de comprometimento. Um outro ponto bastante interessante é que a cultura da empresa não é de demitir ninguém nos últimos 2 meses do ano, perto das festas de Natal. A empresa também tem um sistema formal de avaliação de resultados. E os gestores dessa vice-presidência, em geral, eles não gostam de demitir nenhum funcionário por eles acharem que essa é uma situação muito constrangedora. Então, eles vão adiando as decisões. Discutindo o caso com o André, para que ele refletisse muito antes de tomar uma decisão, começamos a conversar sobre como, com a seguinte intenção. Ele poderia estar sendo colocado à prova por esse vice-presidente ao ter que, supostamente, obedecer a uma ordem de demitir um funcionário que ela já deveria ter sido demitida há muito tempo na empresa. Outros gestores já deveriam ter feito isso e não o fizeram, mas também não foram cobrados por isso. Essa ordem, ela não deveria ser cumprida antes de realmente ser levantado alguns pontos bastante fundamentais. Primeiro, conhecer em profundidade os resultados da avaliação de desempenho dessa funcionária. No caso, logicamente, de ser colocado a ela que ela estava sendo demitida por baixa produtividade. E, de repente, as avaliações de desempenho dela não corresponderiam com isso, o que é muito comum acontecer em grande parte das empresas. Um outro ponto. Conversar com a gerente imediata dela e propor que essa gerente fizesse a demissão,
O André poderia até estar presente nessa reunião, mas quem demite, quem deveria demitir essa funcionária, realmente seria a gerente imediata. A mãe dessa funcionária nunca deveria ser comunicada antes do desligamento da filha, né? Não se demite também um funcionário hoje para ele ser desligado 2 meses depois. Por mais comprometido que o funcionário seja, vem aquele sentimento de injustiça, vem a desmotivação, vem as conversas paralelas com os colegas, vem a baixa produtividade e mais tantas outras coisas. Demite-se um funcionário para sair no mesmo dia. Até essa questão do aviso prévio é questionável se vale a pena ou não manter o funcionário. Se a funcionária não apresenta bom desempenho, nunca deveria ser dado a ela a incumbência de repassar as suas atividades, ou seja, treinar os demais funcionários. Não é ético, deixá-la treinar e assim que ela terminar o treinamento, ser demitida, né? Como aqui é o caso em questão. Não é ético deixar isso acontecer. Além disso, também é um ponto que ela poderá se apegar para questionar na hora da sua demissão. Se eu não correspondo ao trabalho, como que vocês me deixam treinar vários funcionários? Caso, né, nesse caso, a nossa hipótese levantada lá atrás não estivesse correta de que realmente ela não se importaria com o futuro da empresa, o futuro dela dentro da empresa, né? Ao desligar essa funcionária, deve ser dito a ela de forma bastante educada, mas com muita assertividade, o real problema pelo qual ela está sendo demitida. E também todas as oportunidades que já foram dadas a ela, né? Todas as conversas de feedback que já foram dadas a ela, logicamente, se isso aconteceu, que deveria ter acontecido. Mostrar a ela todas as áreas pelas quais ela já passou e que realmente ela não correspondeu. Um outro ponto que deve ser levado muito em conta é pensar no clima organizacional que essa atitude geraria. Insegurança, desmotivação pela falta de ética, pensamentos do tipo assim, estão agindo com ela desse jeito, também poderão agir comigo, né? E aí, o que fica de lições aprendidas? Né? O primeiro ponto, muito cuidado com amizades no local de trabalho. Deve sim existir bom relacionamento, mas nunca certas liberdades, certas brincadeiras. O gestor deve sempre prezar pelo lado profissional e manter a imparcialidade, independente do nível de amizade que ele tenha com o funcionário. Um outro ponto, maturidade é a palavra de ordem. Não se consegue ser amigos de todos os funcionários de forma igual. Então, alguns poderão se ressentir e começam a surgir ciúmes entre os membros da equipe, acarretando com isso certa desarmonia nas relações. Nas amizades dentro das organizações, não se pode perder de vista o ponto principal, o objetivo principal, realização de trabalho e resultado de trabalho. Temos que lembrar também que, apesar das duas funcionárias de serem mãe e filha dentro da mesma organização, são duas funcionárias distintas e assim elas devem ser tratadas. O desempenho da filha não tem nada a ver com a mãe, portanto, nenhuma satisfação deve ser dada à mãe previamente. Outro ponto, nós nunca devemos adiar a decisão de desligar um funcionário com baixo desempenho. Logicamente, depois de dar-lhe todos os feedbacks e um tempo para que ele se desenvolva. As empresas são muito rápidas por contratar e muito lentas para demitir, e isso é um dos grandes erros dentro das organizações. Outro ponto para ser levado em conta é muita atenção para as avaliações de desempenho. Elas devem ser usadas como uma ferramenta poderosa, uma ferramenta gerencial, de forma realista e não como uma mera formalidade. Um simples preenchimento de formulários, o que infelizmente, é isso que acontece também em grande parte das organizações. Porque a demissão não pode ser um ato de surpresa para o funcionário. Se o processo, né, e aí eu enfatizo bem a palavra processo, se o processo de avaliar o desempenho for correto, se ele seguiu todos os passos, inclusive de feedback permanente, o de acompanhamento e desenvolvimento dessa pessoa, a demissão não será surpresa para ninguém. As atitudes do gestor, um outro ponto para ser levado em conta aqui, as atitudes do gestor, sendo boas ou ruins, repercutem rapidamente dentro das organizações. Então,
muita cautela com as decisões. Um outro ponto. Nunca se demite um funcionário sem lhe dar os reais motivos da demissão. Apesar de uma demissão não ser nada agradável para nenhum dos dois lados, nessa hora pode ser uma grande chance para o demitido rever vários dos seus comportamentos. Cabe também uma explicação desse desligamento à equipe, para que ele saiba o real motivo, e para não começar a gerar fofocas de corredor e o gestor ser considerado considerado uma pessoa cruel, né? Que realmente não pensa no outro, não pensa que o outro tem família, não pensa que o outro é casado e tudo mais. O André também deveria chamar todos os seus gerentes de área para discutirem e repensarem a gestão de pessoas dentro dessa organização, dando até como exemplo o caso dessa funcionária. E você deve estar pensando agora, que empresa é essa? Totalmente despreparada por querer agir dessa forma? Pois saiba você que os casos que eu discuto com relação à gestão de pessoas são, no mínimo, muito parecidos com estes e alguns muito mais inusitados. Daí, a gente percebe a grande dificuldade das pessoas em gerir processos de gestão de pessoas, né? E você, tem alguma outra sugestão para contribuir nesse caso? Deixe seus comentários aqui que eu terei o máximo prazer se nós pudermos compartilhar experiências. E se esse vídeo foi interessante para você, se ele contribuiu para a sua reflexão, assine meu canal aqui no YouTube. Compartilhe também com seus amigos e assim nós vamos poder ajudar mais pessoas nesse processo de desenvolvimento na gestão de pessoas. Ok? No meu próximo vídeo eu vou falar sobre como dar feedback ou dar feed forward. E adicione aí no seu WhatsApp que eu te avisarei sobre a data do novo vídeo, ok? Forte abraço, gente, com muito carinho. Aguardo vocês.